Eu nunca imaginei que a humilhação pudesse ser tão elegantemente disfarçada em seda e champanhe. Lá estava eu, sentada na terceira fileira do casamento da minha irmã mais nova, usando o único vestido formal que eu tinha, tentando desaparecer em meio a uma multidão que parecia perfeita demais. Ao meu lado, meu filho Lucas balançava as pernas embaixo da mesa, vestindo um terninho que tive que parcelar em 6 vezes. Ele estava tão orgulhoso só por estar ali. Acreditava de verdade que aquele dia nos aproximaria da família de novo. E talvez, lá no fundo, eu também tivesse essa esperança. Vivian, minha irmã, deslizava por aquele dia como se tivesse nascido para isso. Ela tinha aquele brilho, cativante, adorada, especialmente por nossa mãe. Ela sempre recebia os elogios, enquanto eu ganhava as comparações. Enquanto ela brilhava no centro das atenções, eu aprendi a existir nas sombras. Ainda assim eu fui. Sorri. Aplaudi durante os votos. Mantive a voz firme quando me perguntaram: "Você é a irmã mais velha? Nem parece que tem um filho de 8 anos." Então vieram os discursos. O melhor amigo do noivo começou com algumas histórias engraçadas que arrancaram risadas leves do público. E então chegou a vez de Vivian. Ah, e para dar engajamento no vídeo, me conte nos comentários de qual estado você é. Eu sou de São Paulo e você? Agora voltando à história. Eu me preparei para algo sincero. Algo sobre amor ou sobre nossa infância juntas. Até levantei discretamente minha taça, esperando um momento bonito. Eu devia saber que seria diferente. Ela ergueu sua taça de cristal e sorriu para os convidados, resplandecente sob as luzes, e fez seu discurso. Naquele instante, eu deixei de ser uma convidada. Deixei de ser família. Me tornei algo para sentir pena. Algo para ser ridicularizado. Fiquei imóvel. Meu rosto ardia. Segurei as lágrimas por causa do meu filho. Debaixo da mesa, eu apertava o guardanapo com tanta força que parecia a única coisa me mantendo firme. O rostinho de Lucas estava coberto de confusão e tristeza. E foi isso. Isso foi o que realmente me destruiu. Eu queria ir embora. Queria pegar a mão de Lucas e desaparecer. Mas algo dentro de mim hesitou. Eu queria falar. Queria me levantar e dizer a todos eles que não sabiam nem a metade do que eu suportei, do que eu sobrevivi. Mas minha boca estava seca. Minhas pernas, fracas. E então, antes que eu agisse, ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada. E naquele instante, o salão inteiro mergulhou num silêncio absoluto. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Não era um resgate. Não era uma briga. Era um acerto de contas. As pessoas costumam achar que ser a filha mais velha significa liderar o caminho, ser admirada, seguir um exemplo. Mas na minha família, eu era mais uma advertência do que um modelo. Meu nome é Rebeca, tenho 34 anos, sou mãe solo e ovelha negra oficial da família. Moro em um pequeno apartamento de 2 quartos na periferia da cidade com o meu filho, Lucas, de 8 anos. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. O único motivo pelo qual eu ainda coloco os pés em lugares onde me sinto invisível. Eu trabalho em 2 empregos. Pela manhã, sirvo café num pequeno restaurante. À noite, sou recepcionista em um hotel. Não é glamuroso, mas é a minha vida. Faço panquecas pro Lucas aos sábados. Sei costurar os rasgos nos joelhos das calças dele. Ele me chama de super-heroína. E, sinceramente, isso sempre foi o suficiente para mim. Mas na nossa família, ser mãe solo sempre significou fracasso. Minha mãe, Judith, nunca perdeu a chance de me lembrar disso, especialmente durante os jantares de Natal. Imagem era tudo para ela. Foi por isso que ela chamou o casamento da Vivian de a segunda chance do nome da família. Vivian tem 5 anos a menos que eu. Sempre foi a filha dourada. Linda, bem-sucedida, coberta de presentes e elogios. E ainda assim, era vista como alguém que construiu tudo sozinha. Minha mãe a mimava. Se Vivian espirrasse, ganhava um lenço bordado. Quando eu ficava doente, era só um toma vitamina e para de exagerar. Quando fiquei grávida do Lucas, tudo desabou. Eu tinha 25 anos. Estava apaixonada por um homem que prometeu ficar. No 5º mês de gestação, ele sumiu. Sem explicações. Sem adeus. Minha família não quis saber o que aconteceu. Não ofereceram consolo, nem apoio. Só silêncio, julgamento e eu te avisei. Mas quando segurei o Lucas nos braços pela primeira vez, cada palavra amarga que eles disseram se tornou insignificante. Mesmo assim,
Uma parte de mim ainda esperava que um dia eles me enxergassem. Não só como uma mãe solo, mas como alguém digna de amor. Talvez por isso eu tenha aceitado o convite para o casamento da Vivian. Eu não fazia parte do cortejo. Meu nome estava até grafado errado no cartão de confirmação. Peguei meu melhor vestido, prendi o cabelo no espelho do banheiro. Lucas praticava o sorriso dele enquanto ajustava a gravatinha de velcro. Disse a mim mesma que era pelo encerramento, que talvez fosse o modo deles estenderem um galho de oliveira, mesmo que frágil. O lugar era deslumbrante. Rosas brancas por todo lado, detalhes dourados em cada superfície, um quarteto de cordas tocando suavemente ao fundo. Vivian parecia saída de uma revista de noiva, sorrindo, reluzente, banhada por elogios e flashes de câmera. Quando ela passou por mim, sorriu com surpresa contida. "Você veio!" ela disse, como quem não esperava isso. Depois olhou para Lucas e comentou. "Ele está tão grande." Nenhum abraço, nenhum afeto, apenas palavras educadas antes de voltar ao centro das atenções. Minha mãe? Nem me olhou. Passou por mim como se eu fosse uma funcionária do local. Não sua filha. Mas meu filho Lucas. Ele estava radiante. Achou que o lustre parecia uma nave espacial. Sussurrou que a Vivian parecia uma princesa de verdade. E ao ver os olhos dele brilharem só por estar ali, eu decidi ficar para a recepção. Mesmo com aquela velha dor de não pertencer me apertando o peito. Nos sentaram na mesa 9, perto dos banheiros. Dei uma risadinha sozinha. Parecia apropriado. Beliscamos a salada. Ajudei Lucas a limpar o terno depois que derramou um pouco de mousse. Evitei olhar para minha mãe. Tentei ignorar quando ouvi meu nome sussurrado por trás de taças tilintando. Então vieram os discursos. E percebi que aquilo ali não era sobre união familiar, nem novos começos. Era só mais uma encenação, e eu estava prestes a me tornar a piada. Começou como qualquer brinde de casamento. Caloroso, ensaiado, doce demais. Vivian se levantou com postura perfeita, segurando uma taça de champanhe com a mão recém-manicurada. O vestido dela brilhava sob as luzes. A sala se calou. Ela pausou, só o suficiente para criar expectativa. "Quero agradecer a todos por estarem aqui", disse ela com doçura. "Esse é o dia mais feliz da minha vida, cercada pelas pessoas que mais significam para mim." Lá do fundo eu observei. Me perguntei, será que eu estava incluída nessa frase? Lucas estava vidrado, encantado com o conto de fadas acontecendo diante dele. Vivian continuou, elogiando Carlos, falando de amor e destino. Eu relaxei um pouco. Talvez, só talvez, ela não fosse enfiar a faca naquela noite. Mas então o tom mudou. "E claro", ela disse com um sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. "Uma menção especial à minha irmã mais velha. Você sempre foi um exemplo tão... forte." As atenções se voltaram para mim. Senti os olhares. Endireitei as costas. Sorri educadamente. A voz de Vivian manteve-se leve, mas as palavras vieram afiadas. "Ela é a mulher mais corajosa que conheço. Criando um filho sozinha, sem marido, sem ajuda. Só ela. E quem estiver disponível para cuidar de uma criança bastarda." O público riu. Meu estômago deu um nó, mas Vivian não parou. "Sério", ela acrescentou. "É impressionante como ela consegue. Uma mãe solo, claramente rejeitada, mas que ainda tem coragem de aparecer." A gargalhada foi ainda maior, mais cruel. Senti o ar fugir dos meus pulmões. Meu rosto ardia. Apertei o guardanapo no colo como se fosse um colete salva-vidas. Olhei para Lucas. O sorriso dele tinha sumido. Ele olhava ao redor, confuso, tentando entender por que estavam rindo da mãe dele. E então veio o pior. Minha mãe riu mais alto do que todos. Inclinou-se para o grupo à mesa dela e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Ela é um produto usado, mas até que ainda brilha bem." Mais risadas. Geladas. Cortantes. Minha visão ficou turva. Foi como um tapa, mas sem mãos. Eles não precisavam encostar em mim. Riram como se fosse normal. Como se zombar de uma mulher que batalhou por quase uma década para criar o filho fosse aceitável. Como se estar sozinha me tornasse menos. Olhei para Lucas. A alegria dele tinha desaparecido. No lugar, havia um franzido preocupado entre as sobrancelhas.
Ele se aproximou e sussurrou. Mamãe, por que ela disse isso? O que isso quer dizer? Eu queria responder, queria protegê-lo, mas nenhuma palavra saía. Eu não sabia como blindar ele daquilo, do modo como nossa própria família realmente me enxergava. Esse tipo de dor não se esconde fácil. Meu coração disparava. Procurei com os olhos uma saída, alguém que interviesse, alguém que se levantasse e dissesse chega. Mas ninguém se moveu. Alguns convidados pareciam desconfortáveis, mas o silêncio venceu. Eles se apegaram às taças de vinho, aos pratos, aos celulares. Até o vovô Norman, aquele que um dia me chamou de minha leoa, manteve o olhar fixo no chão. Ele estava lá, mas não estava comigo. Eu me senti completamente sozinha. E a verdade é que, se aquilo fosse só sobre mim, eu teria aguentado. Já tinha suportado esse tipo de coisa antes. Eu teria levantado, pego a mão do meu filho e ido embora com a cabeça erguida, em silêncio. Mas ver aquele olhar confuso e triste nos olhos do Lucas quebrou algo dentro de mim. Ele estava assistindo, vendo a própria mãe ser despedaçada em público por pessoas que deveriam nos amar. Eu me levantei, não porque sabia o que dizer, não porque queria fazer uma cena, mas porque eu precisava sair dali. Precisava respirar antes que a vergonha me esmagasse. Minhas mãos tremiam quando empurrei a cadeira para trás. E então, do outro lado do salão, outra cadeira arrastou. Carlos, o noivo da Vivian, se levantou. O rosto dele estava pálido, a mandíbula cerrada. Sem dizer uma palavra, ele tirou o microfone da mão de Vivian. A sala inteira congelou. Nenhuma risada, nenhum sussurro. Apenas um silêncio denso e sufocante. O que quer que ele fosse dizer, não estava no roteiro. Ele ficou ali, com uma mão apoiada na mesa e a outra segurando o microfone. E os olhos dele não estavam em Vivian, nem em minha mãe, nem nos convidados que riram. Eles estavam em mim. E por um instante, eu me preparei para mais do mesmo. Mais um discurso educado tentando amenizar. Fazer piada da situação, virar a página, fingir que não foi nada. Era sempre assim na minha família. Eles chamavam de tradição, de brincadeira, de humor. Mas Carlos não sorriu. Não suavizou. Seu rosto era sério. Talvez fosse raiva, ou algo mais profundo. Um tipo de decepção amarga. Antes que ele falasse, eu ajeitei minha cadeira e peguei a mão de Lucas. Estava pronta para sair, com dignidade. Não daria a eles o prazer de me ver desmoronar. Eu já tinha feito isso antes, e faria de novo. Mas aí, a voz de Carlos me parou. Rebeca, não vá. As palavras dele cortaram o salão como um holofote. Todos se viraram para ele. Sussurros se espalharam pelas mesas como vento entre folhas secas. Vivian enrijeceu. Minha mãe estreitou os olhos. O DJ se aproximou da mesa de som, mas Carlos levantou a mão, impedindo-o. Ele não desviava o olhar de mim. Eu não consigo ficar aqui e fingir que o que aconteceu foi aceitável. Ele disse com a voz firme, porém serena. Não vou permitir que a crueldade se disfarce de humor. Você podia ouvir o cair de um alfinete. Carlos se afastou da mesa, cada passo pesado, deliberado, como se enfrentasse uma força invisível. Ele se aproximou da nossa mesa, passou pelos pratos vazios, pelas saladas murchas, pelas fatias de bolo intocadas, e então encarou todos na sala. Ouvi muito sobre o que é família ao longo do último ano. Ele começou. Sobre tradição, aparência, lealdade, mas o que eu vi agora não foi família, foi crueldade fantasiada de celebração. Alguns convidados se remexeram desconfortáveis. Alguns olharam nervosamente para minha mãe. Outros mantinham os olhos mergulhados nas taças. Carlos virou-se para Vivian. Você zombou da sua irmã por ser mãe solteira, por criar um filho sozinha. E pior, você fez o filho dela assistir. Vivian abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Carlos não esperou. Ela não escolheu estar nessa posição, mas assumiu. Ela veio aqui hoje, sentou em silêncio lá no fundo, trouxe o filho para celebrar o seu grande dia, e você transformou isso em uma piada. Eu nunca tinha visto Vivian tão pequena quanto naquele momento. Carlos voltou-se para os convidados. Rebeca não veio aqui buscar piedade. Ela não precisa de aplausos, mas eu me recuso a ficar parado em silêncio.
Se casar com essa família significa aceitar esse tipo de comportamento como tradição, então eu preciso repensar o tipo de homem que eu quero ser. Um murmúrio percorreu o salão. Alguém deixou um garfo cair. Uma mulher sussurrou: "Isso tá mesmo acontecendo?" Lucas olhou para mim, de olhos arregalados, sem saber o que pensar. Eu tinha vindo apenas para sobreviver à noite. Jamais imaginei que alguém me defenderia. Muito menos ele. Carlos olhou para Lucas e disse, com suavidade e convicção: "Sua mãe é a pessoa mais forte dessa sala. Nunca se esqueça disso." Em seguida, voltou-se para a multidão. "Acho que já vi o suficiente." Colocou o microfone com cuidado sobre a mesa. Passou por Vivian, sem dizer uma única palavra, e saiu do salão. Fiquei parada ali, ainda segurando a mão do Lucas, completamente atônita. A música não voltou. Ninguém se mexeu. Era como se o ar tivesse sido sugado para fora do salão. O conto de fadas tinha desmoronado. Mas pela primeira vez em anos, não fui eu quem ficou em pedaços. O momento em que Carlos cruzou aquelas portas marcou algo. Nenhum aplauso seguiu. Nenhuma conversa recomeçou. Só o zumbido suave do ar-condicionado e o leve tilintar de uma colher contra um copo de vidro. Todos estavam imóveis. Olhares iam e vinham entre mim, Vivian e a saída por onde Carlos havia acabado de desaparecer. Vivian ainda estava de pé, lá na frente, estática, como se tivesse sido atingida. A postura impecável que ela sempre mantinha desmoronou. Os ombros caíram, como se o peso da verdade tivesse finalmente se instalado. Ela olhou ao redor, mas a admiração evaporou. As expressões à sua volta não tinham mais brilho. Muitos estavam chocados, outros envergonhados, alguns indignados. Mas com ela, não com Carlos. Minha mãe então se levantou bruscamente. A cadeira arrastou com um chiado agudo contra o chão. "Ai, que garoto ingrato!" Ela disparou, com os olhos em chamas. "Ele te humilhou na frente de todo mundo. Não serve para ser parte de nossa família. Um idiota como ele." Mas suas palavras já não tinham mais poder. Aquela autoridade que costumava emanar havia sumido. A voz dela soava vazia, como um eco perdido num lugar onde ninguém mais a escutava. E eu não respondi. Não precisei. Virei para Lucas. Ele me olhou com os olhos grandes, confusos. "A gente vai embora?" perguntou baixinho. "Vamos, meu amor." Respondi, alisando o cabelo dele. "A gente está indo para casa." Me levantei com calma, segurei a mão dele com firmeza e comecei a andar em direção à saída. Os convidados abriram espaço conforme passávamos. Alguns desviaram o olhar. Outros pareciam querer dizer algo, mas não conseguiam encontrar a coragem ou as palavras. Na metade do caminho, ouvi alguém chamar meu nome. "Rebecca." Virei o rosto. Era meu avô, Norman. Ele estava pálido, os olhos vermelhos. Devagar, se levantou e caminhou até mim. "Desculpa", disse ele com a voz baixa, trêmula. Eu devia ter impedido isso, anos atrás. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Eu não o odiava pelo silêncio. Eu entendia o quanto custava para ele quebrá-lo agora. Não estava com raiva, mas também não carregaria mais a culpa dele. Lá fora, o ar da noite estava fresco e limpo. Lucas apertou minha mão e perguntou: "O casamento acabou?" Olhei para ele com um sorriso leve. "Acabou, sim. E sabe, acho que ele terminou exatamente como tinha que terminar." Entramos no carro. A viagem de volta foi silenciosa, sem música, só o som constante dos pneus na estrada, e os dedinhos do Lucas batucando o apoio de braço com distração. Naquela noite, o coloquei na cama com carinho, beijei sua testa e fiquei parada na porta do quarto por mais tempo do que de costume. Ele não fez mais perguntas. Não precisava. Na manhã seguinte, acordei com o sol atravessando as cortinas da sala. Meu celular estava virado para baixo sobre a mesa de centro. Quando o peguei, a tela acendeu em silêncio. 12 chamadas perdidas. Números que eu não reconhecia. Mensagens de parentes distantes. Até de alguns convidados que eu mal conhecia. Ignorei todas. Fui até a cozinha, preparei um café devagar e só então me sentei para abrir o telefone com calma. Foi quando chegou outra mensagem,
dessa vez de uma amiga que esteve no casamento. Alguém gravou o discurso do Carlos, tá no Facebook, já tem mais de 50.000 visualizações. Você precisa ver os comentários. Abri o vídeo, lá estava ele. Carlos, calmo, firme, inabalável. E lá estava eu, ao fundo, parada, segurando a mão do Lucas, congelada. Os comentários começavam a aparecer, um após o outro. Esse homem é um herói. Ela merecia muito mais respeito. Tô chorando vendo isso. Toda mãe solo sentiu essa vitória. Eu não chorei. Não sorri. Apenas fiquei ali, parada, sentindo que algo dentro de mim tinha finalmente se soltado. Algo que estava preso há anos, que me fazia conter a respiração a cada piada, cada exclusão, cada desprezo. Agora, aquilo, simplesmente, se foi. Vivian tentou reverter a história nos dias seguintes. Disse a conhecidos que Carlos havia exagerado, que tudo não passava de uma piadinha mal compreendida, que estavam sendo sensíveis demais. Mas o estrago já estava feito. A verdade tinha sido dita e ouvida. E dessa vez, as pessoas não estavam rindo. Alguns dias depois, recebi uma entrega no meu apartamento. Um pequeno buquê de flores do campo. Sem bilhete. Apenas um cartão com 3 palavras escritas à mão. Para a leoa. Eu não precisei adivinhar de quem era. O casamento nunca aconteceu. Mas algo muito mais importante, sim. Pela primeira vez, eu não carreguei a vergonha. Não fui a que teve que se justificar. Não fui a que pediu desculpas por incomodar. Eu saí daquele salão de mãos dadas com meu filho, de cabeça erguida, com a minha dignidade intacta. E em algum lugar, alguém, diante de uma sala cheia e depois diante do mundo, lembrou às pessoas o que o amor de verdade realmente parece. Os meses passaram. Vivian se afastou. Não por escolha minha, mas porque a vergonha fez o que o arrependimento não teve coragem de fazer. Minha mãe nunca me pediu desculpas, mas de vez em quando envia mensagens vagas, tentando marcar encontros com o Lucas. Eu respondo com educação, mas não cedo mais. Meu filho não vai crescer achando que ser humilhado é normal. Quanto a Carlos, nunca mais o vi pessoalmente. Mas de vez em quando recebo e-mails curtos, com textos bonitos sobre coragem. Ele não assina, mas eu reconheço o estilo. Lucas hoje tem orgulho da mãe dele. Eu vejo isso nos olhos dele quando conta aos colegas de escola que minha mãe me criou sozinha e ainda por cima é forte, igual heroína de filme. Ele não entende tudo o que aconteceu naquele salão, mas entendeu a parte mais importante, que a gente não precisa aceitar ser tratada como menos, nem se esconder em silêncio, e que às vezes a justiça vem das formas mais inesperadas, como um discurso no meio de uma festa. E eu? Eu finalmente parei de me desculpar por existir, por não ser como esperavam, por não caber no molde que minha família tentou me forçar por anos. Hoje sou apenas eu, simples, imperfeita, real e inteira. Nunca mais estive naquele salão, nem usei aquele vestido outra vez, mas ele continua guardado no meu armário, como lembrete, não do dia em que fui humilhada, mas do dia em que, pela primeira vez, alguém disse em voz alta o que eu sempre soube. Eu mereço respeito. E ninguém mais vai me fazer esquecer disso.